Sejam todos bem-vindos à edição inaugural do Direito ao Ponto. Esse programa nasceu de uma experiência acadêmica que eu tive e eu decidi trazer essa ideia para vocês. Ele faz parte de um projeto Comunicar para Educar Direito ao Ponto. Aqui nós vamos tratar das várias áreas do direito que te cabe, do direito que te pertence, que por vezes é violado e você não percebe, ou é violado e você não sabe como agir. Aqui a gente vai tirar suas dúvidas e vai trazer informações que vão te ajudar a fazer um bom uso do seu direito. E sem mais delongas, vamos fazer jus ao nome do programa e vamos direito ao ponto. Hoje nós vamos falar da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Ela faz 16 anos agora em 2022 e é considerada a terceira melhor lei do mundo que trata sobre o direito da mulher. E para falar sobre essa lei, nós convidamos o advogado criminalista, fundador do escritório Rubens e Medrado Advogados Associados, presidente da OAB Petrolina e, como ele diz, ressuscitador de sonhos, o doutor Marcílio Rubens. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Direito ao Ponto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Celane. Fico lisonjeado pelo convite e espero poder contribuir com aqueles que nos acompanham para o conhecimento do nosso direito do cotidiano. Doutor, nas pesquisas que nós fizemos aqui com a produção do programa, nós percebemos que a maioria das pessoas não sabem qual é a finalidade exata da Lei Maria da Penha. Você podia explicar para a gente? Bom, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela tem uma construção a partir de um arcabouço histórico, né? A desigualdade histórica entre os gêneros, né? A forma de tratamento sempre desigual da mulher necessitou do amparo legal para que se buscasse uma isonomia entre os gêneros. É importante lembrar às pessoas que nós temos uma previsão constitucional que diz que todos são iguais perante a lei, né? E nós destrinchamos isso dizendo às pessoas que a forma de interpretar isso é dar direitos iguais para os iguais e diferentes para os diferentes. Daí a necessidade da construção de uma legislação específica que pudesse oferecer efetivamente a proteção à mulher, né, que sempre foi vítima em um contexto social marcado pelo machismo, pelo patriarcalismo e que tornou tantas e tantas mulheres, e ainda infelizmente torna, vítimas, né, desse tipo de preconceito em relação à mulher, em razão especificamente do sexo e mais especificamente dentro das relações domésticas e familiares. É muito comum as pessoas acreditarem que a Lei Maria da Penha ela só abrange a violência física, mas, na verdade, existem 4 outros tipos de violência que são prescritos na lei, né? Na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Você podia falar sobre esses tipos de violência e quais são as práticas que caracterizam cada uma delas? Nós temos, Celane, os principais tipos de violência que são praticados, esses são corriqueiros, né? Aquele que a gente mais conhece, que é a violência física. Mas, por vezes, nós temos a violência que é praticada cotidianamente e, por vezes, a própria vítima não percebe essa violência, que é a violência psicológica, né? E essa violência ela é muito presente no cotidiano, disfarçada muitas vezes dentro de uma relação que é abusiva, mas a vítima própria não percebe e ela demora demais a reagir em relação a esse tipo de violência. Xingamentos, né? Sua roupa não está bonita, né? Você não sabe se vestir bem. Tira essa maquiagem, está parecendo uma palhaça. Então, são comportamentos que caracterizam essa violência psicológica. Como provar, doutor? A mulher que é vítima da violência psicológica, ela já identifica,
não gerou ainda uma violência física, né? Segundo os especialistas, é o último estágio, a violência física. Como denunciar uma violência psicológica? Só a palavra da vítima é suficiente? Olha, Salane, é importante a gente destacar que, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, ela tem preponderância. E eu estou comparando com os crimes contra a dignidade sexual pelo seguinte: são crimes que acontecem longe dos olhos das outras pessoas. No geral, entre quatro paredes, em lugares que não são vistos por outros olhos, além dos olhos da vítima e do agressor. E por que é importante destacar esse contexto? Porque da mesma forma acontece nas relações domésticas. A mulher é vítima no cotidiano, no seu convívio doméstico. Por vezes o agressor, para os olhos externos, é um ótimo companheiro, um ótimo marido, né? Irmão, um familiar que é muito bom aos olhos externos, mas que quando se fecham as portas, ele comete esse tipo de violência contra a mulher. E essas situações, elas podem ser provadas pela palavra da vítima, desde que a palavra da vítima, ela se coadune, ela se alinhe com outros elementos de prova trazidos ao processo. A gente costuma chamar de verossimilhança, né? Explicando para o pessoal de casa, seria dizer, quando aquela história que é contada se assemelha a uma verdade plausível, isso pode ser elemento suficiente de convencimento do julgador, né, que vai apreciar se houve ou não violência. No caso, um vídeo, né, um áudio, testemunhas podem ajudar. É afiançável esse crime, doutor? Qual a punição? Veja, Celano, uma coisa importante também para nós destacarmos é, existem, no geral, no contexto geral, existem pessoas que testemunham essas violências, mesmo que esporadicamente. Existe também uma grande dificuldade, que é convencer essas pessoas a fazerem parte. Isso porque ainda se preserva, infelizmente, na nossa sociedade, aquele antigo ditado que diz que em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. O que é um absurdo equívoco. A bem da verdade, as pessoas devem sim meter a colher, porque não é para haver briga entre marido e mulher, de forma que a mulher seja agredida, né, de forma que ela seja agredida física ou psicologicamente, não importa, mas isso não deve existir. A partir do momento que isso existe, sim, alguém deve colocar a colher ali. E o crime, hoje, ele ainda tem a possibilidade de, num primeiro momento, a depender do tipo de crime cometido, ele permitir a liberdade provisória, ou seja, que o agressor responda ao processo em liberdade. Isso porque a previsão é que a prisão seja a última consequência, seja a consequência mais drástica. Então, antes dela, se coloca medidas que sejam medidas de cautela para evitar que novas agressões aconteçam. E a prisão passa a ser a última situação a ser aplicada, porque, obviamente, é a mais drástica, mas ela é absolutamente possível. A vias de fato, né, está dentro do grupo de violência física, que é também prescrito na lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que também é um tipo de violência difícil de provar, porque é aquela agressão que não deixa marcas, né, um empurrão, um puxão de cabelo, um arrancar bruscamente de roupa, um colar, né, enfim. Nesse caso, é semelhante a questão, né, de provar que você foi vítima de uma via de fato se assemelha também à violência psicológica. A palavra da vítima basta, né, acompanhada, né, de algum outro, vamos dizer assim, lastro probatório, que ela puder juntar ao processo. É isso mesmo? É importante a gente fazer uma diferenciação entre vias de fato e lesão corporal. Quando a gente fala em vias de fato, a gente está falando de uma troca de agressões, uma troca recíproca. Mas por que é importante a gente fazer um destaque aqui?
Veja, imagine-se uma mulher trocando agressões com um homem. Obviamente, o homem, pela capacidade física, no geral, vai levar vantagem em relação a essa mulher. Ele vai conseguir sobrepujá-la com sua força e causar-lhe um dano maior. Portanto, é uma situação que normalmente, comumente, deixa marcas, ainda que pequenas. As outras situações, onde não há marcas, onde não há evidências físicas, a materialidade, que é aquilo que nós chamamos de comprovação efetiva do crime, quando a gente consegue deduzir que efetivamente aconteceu o fato, ela pode ser produzida de forma indireta, né? Por exemplo, por depoimentos, por testemunhos, ok? Então, a materialidade direta é aquela produzida quando deixa evidências físicas, e a materialidade indireta é aquela que pode ser produzida a comprovação através de depoimentos, por exemplo. A violência sexual, a lei aborda de modo bem interessante, né? Quando ela fala também que se o companheiro ele impede que ela use o método contraceptivo, a pílula, né? Ou obrigue ela a usar quando ela não quer, obrigar a aborto, enfim. No caso, a pena que é aplicada a esses crimes sexuais prescritos na Lei Maria da Penha, a pena ela é remetida ao Código Penal, aos crimes contra a dignidade sexual. Dentro desse âmbito, a gente vai sempre analisar que crimes outros podem surgir a partir daquele crime contra a mulher. Não é crimes, quando a gente fala crimes outros, crimes que extrapolam a lei específica. A Lei Maria da Penha, ela traz uma especificidade no tratamento para a mulher, mas isso não inibe a aplicação das medidas trazidas pelo Código Penal, que é mais abrangente. Então, se o agressor cometeu uma violência de natureza sexual, ele vai ser punido pela violência cometida, né? E ela, nesse caso, é agravada a pena em razão da relação doméstica e familiar. Tá? Então, se acontece violência, como por exemplo, obrigar a mulher a não usar o método contraceptivo, isso pode ser enquadrado como, a depender das circunstâncias, obviamente, como um crime de natureza ainda mais grave, né? Equiparado, talvez, em algum momento, ao estupro. O outro tipo de violência, que inclusive é bem pouco conhecido pelas mulheres, é a violência patrimonial, né? Quebrar o celular né, do cônjuge, reter a chave do carro para que ela não saia, né? Aí já também impede o direito de ir e vir. E a questão patrimonial também se refere aos bens, né? No processo de separação litigioso, o homem está gastando, né, os bens, né, se desfazendo dos bens que pertencem aos dois. Nesse caso, isso também se caracteriza como uma violência patrimonial, cabendo, então, mesmo na área civil, né, a questão da divisão dos bens, uma medida protetiva. Veja, a Lei Maria da Penha é uma lei que nós chamamos de híbrida. Ela é híbrida porque ela abarca as searas civil e penal. Bom, penal, criminal, que todo mundo já sabe o que é. Mas a civil é aquela que vai tratar, nesse caso especificamente, da questão patrimonial. E o patrimônio que foi adquirido pelo casal, a depender do regime de comunhão de bens que foi adotado quando do contrato matrimonial ou, se não celebrado, e nós temos aí no direito civil a presunção de quando não é especificado o regime de comunhão, de que ele seja comunhão parcial de bens e, portanto, aquilo que é adquirido durante a constância da união é dividido igualmente entre ambos, a cota parte que cabe à mulher, então, ela deve ser preservada. E quando, eventualmente, existe o perigo de dilapidação desse patrimônio, a mulher pode ingressar na esfera civil, requerendo o bloqueio desses bens, a indisponibilidade para a venda, a fim de preservar a parte que lhe cabe no patrimônio construído pelo casal. Da mesma sorte, a depender da natureza, né, da retenção patrimonial,
isso pode configurar outros crimes, né? Porque, por exemplo, reter o patrimônio, não permitir que a mulher use o seu carro é retenção do patrimônio, né? Mas quando se fala de prendê-la em casa, não deixá-la sair, aí você já está tratando do âmbito do cárcere privado. Então a gente precisa medir, conforme as circunstâncias, qual é a natureza do crime, mas de toda sorte, né? Quando se retém patrimônio, aí vamos ao exemplo do marido que fica com o cartão do banco da esposa, que trabalha durante todo o mês, e ele vai lá, saca e gasta como bem quer. Obviamente, isso é uma violência patrimonial, né? Então, não se pode ter em vista que uma situação desse tipo aconteça, né? Por isso, a Lei Maria da Penha vem para oferecer essa proteção também nesse âmbito. Em relação às medidas protetivas, né, que são medidas cautelares que têm como natureza proteger a mulher, né? Sim. Observando as nossas conversas, inclusive com as mulheres que já foram assistidas, né, nós fizemos essa pesquisa, é interessante que até elas buscarem ajuda, né, e aí as outras pessoas também com quem conversamos, elas acreditavam que a única medida protetiva que a Lei Maria da Penha apresentava seria o afastamento do agressor do lar. E aí a gente sabe que existe uma série de outras medidas protetivas. O senhor poderia falar para a gente um pouco sobre elas, como elas são aplicadas e quem, né, aplica essas medidas protetivas? Celane, um ponto interessante é que até pouco tempo atrás nós tínhamos a possibilidade de aplicação de medidas protetivas exclusivamente pelo juiz da vara de violência doméstica, né? Ou, quando não existe uma vara específica, né, o juiz daquela comarca é que vai aplicar essa medida protetiva, no geral, a requerimento, né, da autoridade policial, que é quem primeiro toma conhecimento dos fatos. Mas pensando nas circunstâncias de que em diversas comarcas não existe ali um plantão judiciário, não existe uma autoridade judicial que esteja continuamente naquela comarca, mas necessariamente existe uma autoridade policial, passou-se a admitir legalmente que a autoridade policial ela traga a imposição de medidas de proteção de urgência até que isso seja apreciado pelo judiciário posteriormente, seja para ratificar a medida, seja para retificar, ou seja para dar continuidade àquela medida, ou seja para revogar essa medida, entender talvez a autoridade judicial que existe uma forma mais amena, embora segura, de aplicar uma medida protetiva em desfavor do agressor, né? Então, essas possibilidades são previstas. Bom, e é verdade, não é preciso pensar somente no afastamento do agressor do lar. Até porque, por vezes, isso não vai resolver. Eu afasto o agressor do lar e ele volta. Então, eu preciso impor uma medida que diga para ele: você não pode voltar. Diga para ele que não só ele não pode voltar para o lar, mas se a vítima está na rua, está num ambiente de trabalho, está num shopping, ele não pode se aproximar dela. Então, a proibição de aproximação, a mantença de uma distância em relação à vítima, é uma forma de lhe oferecer segurança. A proibição também do contato com a vítima é uma outra medida protetiva comumente aplicada. Isso porque, imagine-se nas situações de violência psicológica, que independente da presença física do agressor, a mulher ela pode ser novamente violentada psicologicamente por telefone ou por redes sociais. Então, visando evitar essa continuidade de agressões, traz-se comumente a medida de proibição de contato do agressor, seja ele próprio ou através de interpostas pessoas, através de terceiros, fazer contato com essa mulher ainda se configura como uma quebra de medida e normalmente os juízes das varas de violência doméstica aplicam essa medida quando há agressão. O agressor sendo um profissional de segurança que ande armado,
existe essa medida protetiva para ele perder o porte da arma, a posse, na Lei Maria da Penha? Olha, e aqui eu quero trazer um destaque para as pessoas que nos acompanham, para que elas entendam que isso atinge outros âmbitos também. Não, a Lei Maria da Penha, ela abarca mais essa possibilidade como qualquer outra situação em que haja uma agressão, um risco eminente de agressão, né? E essa pessoa, ela aumente sua potencialidade lesiva em razão do uso de algum instrumento. Então, a medida protetiva, ela pode ser adequada à situação específica daquela pessoa que é o agressor. Nesse caso, por exemplo, proibindo o porte de arma, determinando, né, além das outras medidas, né, revogando isso provisoriamente, né, a depender das circunstâncias e, obviamente, diante de eventual condenação, até de forma definitiva. É bastante interessante porque a lei também ela trouxe uma novidade agora em 2020, né, em relação às medidas protetivas, inclusive cumprindo o seu papel de dar assistência à mulher, ajudando no tratamento do agressor. Então, agora o agressor ele pode ser também obrigado a fazer, por exemplo, a ter também um atendimento psicossocial. É, tem resultado? Nós temos trabalhado muito, né, um pensamento nas pessoas que nós chamamos de justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? Recentemente, inclusive, nós tivemos a divulgação desse tipo de trabalho em um noticiário nacional. A justiça restaurativa, como o nome diz, ela busca restabelecer a condição inicial das partes envolvidas, principalmente das vítimas diretas e indiretas. Pense-se que, num caso de violência doméstica, você tem uma vítima direta, qual seja a mulher, mas você tem vítimas indiretas, os filhos, a família. E a justiça restaurativa, ela busca restabelecer o equilíbrio, vamos usar esse termo, o equilíbrio para aquela família, para aquela vítima. Quando nós falamos da possibilidade de você aplicar uma medida protetiva que leve ao agressor uma conscientização, porque por mais que as pessoas em casa hoje não consigam entender isso, um destaque que eu faço para vocês, gente, e muito especial, muitas vezes o agressor não sabe que está cometendo uma agressão. Isso acontece, Celane, porque esse agressor, ele foi culturalmente desenvolvido, ele foi educado para ser violento. E o nosso trabalho, quando nós submetemos esse agressor a uma reciclagem, é fazer com que ele perceba que o erro que ele está cometendo. E quando ele é consciente desse erro, é que ele reveja o posicionamento, a postura dele, de toda sorte, para que evite a reiteração em agressões nesse tipo de delito. Então, tem sido muito importante, e é muito importante porque, por vezes, isso tem a possibilidade, inclusive, de, quem sabe, reconstruir uma família, né, a depender das circunstâncias. Mas o mais importante é que reconstrua um ser humano que não deixe apenas, não é a pena pela pena ou a punição pela punição. É a produção de um efeito real e que tem um impacto social relevante. Estamos de volta após um breve intervalo. E antes da gente iniciar esse segundo bloco, vou pedir a vocês que curtam o nosso canal, compartilhe, se inscreve também no canal e nos segue nas nossas redes sociais. Essa informação pode salvar vidas. Falando em agressor, doutor, uma outra dúvida, né, que paira, vamos dizer assim, ou talvez uma falta de conhecimento a respeito da lei, é o agressor, que é, vamos dizer assim, o sujeito ativo, como a gente usa no direito, né?
que pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha é só homem? Isso já foi tema de muita discussão, né? Mas vamos talvez levar para o pessoal em casa tomar essa decisão, né? O que é que vocês acham? Imagine você, que a mulher, né, ela seja vítima do irmão, mas pensando no contexto em que haja uma relação homoafetiva. A mulher é agredida por sua companheira. Isso não configuraria uma violência doméstica e se enquadraria como Lei Maria da Penha? No início da edição da lei, havia essa dúvida. E essa dúvida ela foi sendo tirada pelos reiterados julgados, né, do STJ, até que se consolidou o entendimento de que basta que ela esteja na condição de mulher para que se reconheça a efetiva prática de violência, podendo ser o agressor outra mulher, não importa, mas caracteriza de fato, né, a agressão dentro do âmbito da violência doméstica e familiar. Então, esclarecendo para as pessoas, não é só o homem que pode ser o agressor, tá? E não necessariamente só vai ser o marido, né? O marido ou companheiro. Pode ser um irmão, pode ser o pai, basta que esteja dentro do contexto da violência, dentro do contexto doméstico, relação doméstica e familiar. Então, pode briga entre sogra e nora, entre irmãs, também podem ser enquadradas na Lei Maria da Penha. As relações homoafetivas femininas, né, também podem ser tratadas com a Lei Maria da Penha. O diferencial, e eu quero pontuar isso muito bem, para que as pessoas entendam, é necessário que a violência decorra da relação doméstica e familiar. Ela tenha surgido em razão disso. Se ela não surgiu em razão da relação doméstica e familiar, não se configura, não se aplica a Lei Maria da Penha. Ok? Então, se eventualmente o irmão agrediu a irmã em razão de outra circunstância totalmente, são pessoas distantes, moram em lugares separados e alguém ficou devendo dinheiro para o outro. Não foi uma situação surgida do convívio familiar. Isso não configura, não determina a aplicação da Lei Maria da Penha. Tem que ser dentro do âmbito familiar. E esse âmbito familiar não é só dentro da residência, pessoas que coabitam a mesma casa, não é isso, doutor? Como eu disse, é necessário que decorra do contexto de convivência familiar ou doméstica. Então, obviamente, nós não temos relações domésticas e familiares apenas dentro das paredes da casa. Há relações domésticas e familiares que ultrapassam, né, os limites da nossa casa. Ocorreu a situação em decorrência desta relação, mesmo que fora dos limites da residência, se configura e se determina a aplicação da Lei Maria da Penha. Bem, como vocês podem ver aí na imagem, né, o artigo 5º, no inciso 1º, no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio, no inciso 2º, no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, é isso que o doutor colocou aqui, em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. É justamente isso que o doutor Marcílio acabou de falar para a gente. A Lei Maria da Penha, doutor, ela apresenta uma lacuna, vamos dizer assim, uma espécie de lacuna em relação à morte, né? Ao homicídio praticado no ambiente familiar. E aí a lei do feminicídio vem trazer, né, essa resposta. O senhor pode explicar qual a finalidade? Porque as pessoas pensam que a lei, né, do feminicídio ela é aplicada somente também para crimes cometidos contra mulheres em razão do gênero no âmbito familiar, e não é bem assim.
Bom, da mesma forma que nós abordamos anteriormente, que quando o homem inicia a prática, ou companheiro, ou alguém da família inicia a prática de uma violência, né, que exorbita os limites, invade algo mais, causando algo mais gravoso, né, a exemplo do estupro, isso já sai da Lei Maria da Penha e adentra ao Código Penal, configura o crime de estupro ali previsto. Mas, no caso do homicídio, da mesma forma, ele ultrapassa, ele vai além. E para que nós pudéssemos fazer uma correção, outros crimes já têm previsão dentro do Código Penal de agravamento, como eu disse anteriormente, quando praticados dentro do âmbito doméstico e familiar. Então, a fim de também configurar isso nas hipóteses em que se chega ao extremo, né, que é colocar fim à vida de uma mulher, essa situação ela acabou sendo abarcada dentro do artigo 121, né, que é o crime de homicídio. Lá no parágrafo 2º, foi acrescido um inciso 6º, que determina que qualifica o crime, ou seja, torna o crime mais grave, inclusive configurando a hediondez, quando o crime é praticado em razão da condição de mulher. Por isso, se o crime foi praticado em razão da condição de mulher, ele configura o feminicídio. Tá? Qualquer situação em que houve a prática do homicídio ou a tentativa em razão da condição de mulher, vai se enquadrar dentro do inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 121. Certo. A gente tem algumas estatísticas, né, tanto, vamos dizer assim, gerais quanto locais, de Juazeiro, né? O contexto social brasileiro dentro dessa realidade, segundo a ONU, é que o Brasil ocupa o 5º lugar entre 84 países no ranking dos que mais matam mulheres em decorrência da violência doméstica. E conforme mostra o 15º Anuário Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.350 mulheres brasileiras foram assassinadas pelo fato de serem mulheres em 2020. Já em relação às agressões registradas como lesão corporal dolosa, o ano passado contabilizou 230.160 registros. Como vocês podem ver aí na tela, as estatísticas em relação à cidade de Juazeiro. Então, as estatísticas da violência contra a mulher em Juazeiro, né? Em 2009, foram 652 medidas protetivas solicitadas, né? 199 flagrantes. E a gente comparando a 2020, houve um aumento em relação às medidas protetivas. 2020 foram 667 medidas protetivas solicitadas. 2021 houve uma redução, foram 588. E em 2022, até o mês de abril, foram 204 medidas protetivas solicitadas. Um número reduzido, né? A gente espera que permaneça, né? Que caiam os números de violência contra a mulher. O descumprimento da medida protetiva, doutor, qual é a consequência? Então, como eu disse anteriormente, lembrando, a medida protetiva, ela funciona como um aviso ao agressor. Olha, você não deve repetir esse ato. E o agressor está avisado e está sob o efeito de uma medida protetiva. Se ele descumpre essa medida, parte-se então para uma medida mais gravosa, que no geral é a prisão. Então, eu costumo dizer o seguinte, que qualquer um sobre a terra, principalmente falando no contexto do nosso país, pode ter certeza de uma coisa:
de algumas coisas que geram a prisão hoje. Que uma delas é o descumprimento do pagamento de prestação de alimentos, né? E a outra é a agressão contra a mulher, porque são situações que efetivamente geram a prisão. Por isso, quando as medidas protetivas diversas do enclausuramento, diversas da prisão, não funcionaram, o agressor descumpriu, efetivamente, a medida mais gravosa é aplicada. As penas privativas de liberdade, como a gente chama, podem ser substituídas por penas restritivas de direito, trocando em miúdos, né? Podem ser substituídas por entrega de cesta básica, serviço social, doutor? Bom, isso foi uma correção que a Lei Maria da Penha fez, né? Ela trouxe em relação à legislação anterior. A legislação anterior permitia a substituição da pena, então o homem recebia uma pena baixa, inferior a 4 anos, e essa pena, pela previsão do Código de Processo Penal, né, o Código Penal e de Processo Penal, ela era substituída por medidas restritivas de direitos. Né, e a gente usava sempre a coisa seguinte, que um braço ou uma perna de uma mulher poderia ser trocada por algumas cestas básicas. Mas a Lei Maria da Penha corrigiu isso. Então, hoje, efetivamente, as penas elas são aplicadas, elas são cumpridas, são levadas a cabo e não existe mais a possibilidade dessa permuta. Quando é noticiado, né, um feminicídio nas mídias, uma lesão corporal gravíssima, é natural a população clamar por leis mais rígidas. O senhor acredita que leis mais rígidas é a solução? Olha, eu costumo comparar, Celane, até porque isso exorbita até o limite, né, da Lei Maria da Penha. Isso invade todo e qualquer outro tipo de crime. E eu queria chamar as pessoas em casa para refletirem sobre isso. Se o seu filho quebra um objeto em casa, você acredita que você vai corrigir o comportamento dele surrando-o com um cabo de vassoura ou talvez batendo nele com a fivela do cinto? Você acredita que isso irá educá-lo para que ele não faça novamente? Ou isso vai despertar nele a percepção de violência extrema, né? E aí eu sempre faço um paralelo, imaginando que você queira adestrar um cão, mantendo-o amarrado e com fome. O sistema penitenciário brasileiro não reeduca. O sistema penitenciário, ele não traz para as pessoas uma percepção daquilo que nós tratamos antes, que chama-se justiça restaurativa. Ao contrário, costumo dizer que o sistema penal brasileiro hoje, o sistema carcerário brasileiro, é um workshop do crime. O cara entra lá sabendo um pouquinho, mas lá ele vai dividir as experiências com quem sabe mais do que ele, vai sair de lá, na maioria das vezes, pior do que aquilo que ele entrou. E a forma que nós temos, como na educação de um filho, é perceber que se nós temos políticas para evitar chegar ao extremo, se nós educamos as pessoas, se nós temos políticas públicas de conscientização, nós temos um risco muito menor de que os fatos ocorram. Nós temos uma possibilidade muito menor de ter que o Estado criar mecanismos para intervir, gastar fortunas que poderiam ser usadas na saúde, principalmente na educação, para modificar essa realidade. Isso não sou eu quem diz. Há uma pesquisa feita pela ONU há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, que mostra o seguinte: nos países onde há mais educação, os índices de violência são proporcionalmente menores. Ou seja, a educação é inversamente proporcional à violência e vice-versa. Essa situação demonstra que o que nós necessitamos são políticas educacionais, políticas preventivas e não repressivas.
Os Estados Unidos têm a maior população carcerária, basicamente, do planeta. E continua tendo crimes bárbaros, chacinas terríveis. Tem leis extremamente rígidas, inclusive em alguns estados, com pena de morte. Isso não proíbe os homicidas, não proíbe os latrocínios, os roubos, os estupros. O que muda isso é a educação. Como que muda toda a nação, na minha modesta percepção, ainda é a educação. Concordo plenamente. Doutor, que mensagem o senhor deixa para as mulheres que vivem hoje um ciclo de violência doméstica, mas que ainda não conseguiram romper com esse ciclo? Celane, a primeira mensagem é: identifique. Para que a mulher possa dar o passo seguinte, primeiro ela tem que enxergar que ela está sendo vítima. E eu tratei sobre isso no começo da nossa conversa. É muito comum que as mulheres, no seu dia a dia, estejam enfrentando situações de violência e nem percebam que elas estejam sendo vítimas dos diversos tipos de violência que nós tratamos aqui. Mas enquanto não é a violência física, ela não percebe. E até quando é a violência física, algumas vezes ela acha que aquilo é aceitável, que faz parte do cotidiano, que é natural a briga de marido e mulher, né? Que um tapa de vez em quando não é nada demais, que um empurrão não é nada demais, né? Que xingamentos não são nada demais, e isso acaba se tornando rotineiro. Então, que essas pessoas, essas mulheres, enxerguem que elas são a base de todo e qualquer convívio familiar. Uma mulher é aquela que efetivamente edifica o lar. E eu digo isso com propriedade, né? Eu digo isso porque eu enxergo na minha esposa, nas minhas filhas, na minha mãe, mulheres que edificam o lar. E quando essa mulher está sendo tolhida de alguma forma da sua liberdade, do seu prazer de viver, há ali um indicativo de violência. Identifique. Se você está se sentindo constrangida, se você está se sentindo infeliz cotidianamente, procure analisar se você não está sendo vítima de uma violência doméstica, de uma relação abusiva. E quando você conseguir identificar, denuncie. Busque formas de corrigir. É sua vida. Você só tem uma. E muitas vezes não é só a sua vida, é a vida dos seus filhos, é a vida da sua família. A sua atitude vai fazer você crescer. Por mais que você não enxergue o dia de amanhã, há mecanismos de proteção que podem te ajudar, basta que você dê o primeiro passo. Perto de você vai haver alguém para ajudar você. As autoridades estão aí disponíveis, nós temos leis específicas, nós temos leis rígidas, nós temos mecanismos de proteção, então é importante que as pessoas denunciem para que a gente mude essa realidade. E comecemos educando os nossos filhos para entender que mulher, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Ela não é obrigada a estar atrás de um homem. E vamos esquecer a frase que diz que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Não. Ao lado dele deve haver uma grande mulher. Então, o meu recado para essas tantas mulheres é coragem. Vocês merecem. Nossa, maravilhoso, uma aula sobre a lei, né? Maria da Penha. Doutor, sempre um prazer, né, estar com o senhor e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Celane. E vou finalizar o meu agradecimento a você, dizendo que eu me sinto lisonjeado por ser convidado e poder contribuir de alguma forma com a vida das pessoas, porque eu tenho como meta de vida, costumo dizer isso sempre nas minhas palestras, nos contatos que tenho, saber que quando eu sair daqui eu vou deixar o mundo melhor do que ele era quando eu cheguei, e quando alguém me oportuniza isso, eu é que tenho que agradecer. Seja sempre bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto. Muito obrigada, doutor. Que aula, hein, gente?
Como é bom conversar com quem entende, porque a gente aprende bastante. Eu quero agradecer a audiência, a companhia de vocês. E no próximo programa, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Vamos trazer muitas informações importantes. Você não pode ficar de fora. Quero vocês novamente comigo na próxima quarta. Fiquem com Deus e até lá.